Realmente, a redação VUNESP tem alguns empecilhos, algumas dificuldades, e certamente isso deve despertar a sua atenção. E por isso mesmo eu vim com essa aula de hoje trazer algumas dicas fundamentais e importantíssimas para você fazer uma ótima prova de redação na VUNESP 2025. Então, se você quiser saber um pouco mais, vem comigo! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula especificamente eu quero tratar do tema de redação da VUNESP 2021. Mas antes de mais nada, quero pedir encarecidamente para todos vocês aquela forcinha que o Japa sempre pede no começo de cada vídeo. Curta bastante o nosso conteúdo, compartilhe também essa aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale a pena porque são 3 aulas toda semana aqui no nosso canal. E outra coisa, nós estamos aqui patinando nos 12, 13 mil inscritos e a nossa meta é chegar no final do ano com 20 mil, tá? Então se vocês puderem dar aquela força realmente pro Japa, a gente agradece. Se inscreve aqui, dá aquela forcinha mesmo pra gente, beleza? Afinal, dessa forma nós nos estimulamos cada vez mais a produzir conteúdo de qualidade aqui no nosso canal. Dito isso, o que a gente vai fazer nossa aula então? A gente vai analisar o tema que caiu na Unesp no ano de 2021, porque isso ajuda demais a gente a compreender também, olhando para o passado, quais as estratégias, quais os recursos estratégicos que nós podemos utilizar para elaborar uma boa redação para 2025. Então, sem perder mais tempo, o tema de redação da VUNESP em 2021 foi justamente isso aqui. Editor, sobe para mim. Tempo é dinheiro? Nossa, isso traz uma série de reflexões. Veja como o tema deste ano foi bastante reflexivo, crítico, subjetivo. Em cima de uma máxima, tempo é dinheiro, a Unesp resolve fazer uma pergunta a você. Será mesmo que tempo é dinheiro? E se porventura você ficou ainda confuso com o tema de redação, com esse questionamento, claro, a gente tem que fazer também a leitura dos textos motivadores. Então, editor, sobe para mim o primeiro texto. Olha o que nós tivemos aí. Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que com seu trabalho pode ganhar 10 xelins ao dia e vagabundeia metade do dia ou fica deitado em seu quarto, não deve, mesmo que gaste apenas 6 pence para se divertir, contabilizar só essa despesa. Na verdade, gastou, ou melhor, jogou fora 5 xelins a mais. O que ele quer dizer com essa máxima é o seguinte, que se você não aproveitar o tempo para trabalhar, você, na verdade, não está deixando de adquirir, você está perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. Já no texto número 2, nós tínhamos essa chargezinha, essa crítica bem construída, bem arquitetada. Olha só o que está aí na tradução, né, em inglês. Time is money, tempo é dinheiro. Peça mais relógios. Ou seja, vamos fabricar mais relógios porque tempo é dinheiro. No sentido metafórico de que a gente precisa aproveitar cada vez mais o tempo para ganhar dinheiro. Gente, vocês estão percebendo que essa mentalidade é muito associada à ideia, ao ideal capitalista? Pois bem, já fica essa dica para vocês em relação a esses textos motivadores. E aí o texto 3 trazia essa composição. Vi quem só andava com o mesmo chinelo com o preço de uma casa no seu sapateiro. Olhei para o braço dos cria, tá geral de Rolex. Finalmente pude entender porque tempo é dinheiro. Perceba que também essa música faz uma relação direta com a questão do aproveitar o tempo traduzido num relógio de ouro, porque o tempo vale ouro, vale dinheiro. Olha só essa metáfora utilizada por esse autor para designar também o valor de nosso tempo de vida. O texto 4 trazia essa composição. Inventamos uma montanha de consumos supérfluos, compramos e descartamos, mas o que estamos gastando é tempo de vida.
Quando eu compro algo, ou você compra algo, não compramos com dinheiro, compramos com tempo de vida. Isso é muito forte, hein? A gente gasta tempo de vida para ganhar dinheiro e a gente compra alguma coisa, né, em cima disso. Então, na verdade, nós não compramos com dinheiro, compramos com o tempo de vida que a gente preciosamente gasta para obter aquele produto. Com uma diferença, a única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta. Olha só que fatalista que é esse texto. Já no texto número 5, nós temos essa construção aqui do Antônio Cândido, né? Uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. E esse minuto que está passando, daqui a 10 minutos que estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence a meus afetos. Mas, ressalvas, apesar do tempo ser nosso, veja que a gente tem uma certa liberdade e autonomia para a gente gastar com o que a gente quer trabalhando, talvez, enfim. Veja que esses textos todos nos trazem diversos questionamentos e até mesmo posições um pouco diferentes na concepção do conceito ou da pergunta, né, do tema de redação, tempo é dinheiro. E para você? Tempo é dinheiro? Deixa nos comentários o que você acha dessa ideia, que tempo é de fato sinônimo de dinheiro e que a nossa vida é gasta para somente adquirir dinheiro para comprar produtos? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Beleza, professor. Entendi os textos motivadores, entendi a comanda, mas e agora como que eu faço essa redação? Como eu planejo a redação? Primeiramente, gente linda, o que você tem que pensar? A comanda não traz uma pergunta? Se a comanda traz uma pergunta, você tem que determinar todas as suas estratégias argumentativas em cima do quê? De uma resposta plausível a esse questionamento. Tempo é dinheiro? No meu ponto de vista, na articulação desse modelo de texto que eu pretendo fazer aqui com vocês, eu acho que sim, que tempo é sinônimo de dinheiro. Até porque a maior parte dos textos motivadores, se você percebeu e notou bem, propende a essa ideia mesmo. Então eu vou seguir mais à risca as expectativas da banca trazidas, desenhadas pelos textos motivadores. E sim, caro aluno, você tem que ficar atento com esses textos e o que eles nos trazem de produtivo. Beleza, professor, agora eu já tenho a tese definida e eu posso determinar as minhas estratégias. Como que eu faço isso? Calma, gente linda, que eu vou explicar para você a minha estratégia. Eu pensei em fazer um texto tradicional dissertativo argumentativo com 4 parágrafos, em que o primeiro vai ser voltado para a introdução, os 2 intermediários para o desenvolvimento e o último para a conclusão. Lembrando que é uma temática voltada para uma questão mais reflexiva e não exige uma intervenção, até porque uma intervenção num tema como esse ficaria um tanto quanto estranho, como superar a ideia de tempo é dinheiro, não ficaria legal. Então, fuja do modelo Enem. Olha como eu planejei a minha introdução, editor, sobe para mim paulatinamente aí as divisões que eu propus, aliás, para a minha introdução. A minha introdução vai ser formada por 3 períodos, em que no primeiro período eu pensei em fazer uma contextualização a partir da retomada de um filme, de um longa-metragem que foi muito conhecido aí na década passada, chamado de O Preço do Amanhã, lá de 2011. Muito bom, inclusive, esse filme, recomendo para vocês. O segundo período vai ser a partir da minha inserção do problema, assim como da tese, afirmando a ideia de que tempo sim é dinheiro. Já no terceiro período, inserindo a minha proposição, tese barra proposição, eu vou deixar claro o que eu pretendo avaliar, desenvolver nos meus próximos parágrafos. Eu pensei em trabalhar 2 argumentos que eu acho bem interessantes, que é o caso da ascensão do capitalismo como fator determinante para marcar a ideia de que tempo sim é dinheiro, e também o fenômeno todo que está por trás disso tudo, que faz com que nós, seres humanos, nos tornemos descartáveis, como ferramentas ou instrumentos numa máquina, numa fábrica, né? Somos descartáveis mesmo. Já no desenvolvimento 1, eu pensei em dividir o meu parágrafo em 4 períodos. Editor, gentilmente suba para mim cada uma dessas estruturas estratégicas. No primeiro período, como de sempre, a gente vai trazer o nosso tópico frasal, demarcando bonitinho o que a gente pretende fazer nesse parágrafo, que nada mais é do que ressaltar que o capitalismo é um fator determinante para a precificação do tempo de vida.
Já no segundo período, estrategicamente eu pensei em colocar um repertório. E esse repertório vai ser meio clichê, mas a gente vai falar da Revolução Industrial. No terceiro período, eu quero estabelecer uma relação comparativa entre esse repertório da Revolução Industrial e a atual conjuntura com o fenômeno da precificação do tempo de vida. E já no quarto e último período, eu pensei em fazer o seguinte, trazer uma comprovação de que tudo que a gente falou no parágrafo é real a partir do fenômeno da uberização, que é bem moderno, bem contemporâneo. Já no desenvolvimento 2, também dividido em 4 parágrafos, eu pensei no seguinte, editor, sobe para mim por favor. O tópico frasal vai ser formado a partir daquela determinação inicial que eu coloquei para vocês, que essa monetização do tempo, capitalismo, consumismo, etc., fez com que o ser humano fosse um ser descartável, e eu vou defender essa ideia mesmo, tá? Já no segundo período, eu vou trazer um outro filme como uma referência de repertório bem bacana, que é justamente Tempos Modernos de Chaplin, lá da metade do século passado. No terceiro período eu trago uma argumentação em que eu vou correlacionar este filme ao fato da humanidade de hoje trazer um ser humano cada vez mais descartável nessa esteira produtiva. E já no quarto período eu optei por fazer um fechamento mais tradicional em que eu vou retomar o tópico frasal. Lá na conclusão, eu pensei em dividir em 3 períodos, um pouco menor porque a gente não vai trazer uma intervenção. O primeiro período, editor, sobe para mim, vai ser a partir da retomada do problema, retomada da tese. O segundo período vai ser caracterizado pela simples síntese, retomada das informações resumitivas trazidas no desenvolvimento 1 e 2. Para muitas pessoas, é o simples processo de parafrasear os tópicos frasais. E o último período, para fechar o nosso texto, eu pensei em trazer um encerramento com uma expressão, com uma frase de efeito um pouco mais subjetiva, até para agradar o nosso corretor no que se refere ao grau de autoria e de criatividade mais elevado para este texto. Caro aluno, esse projeto de texto que eu tracei é antes de escrever propriamente o rascunho. Então, normalmente eu faço todo o projeto, arquiteto o meu texto, organizo mentalmente e até escrevo ali no papel para desenvolver essas ideias e depois coloco na prática, na escrita do meu rascunho para depois fazer uma revisão e passar por uma folha definitiva. Ou seja, esse processo que a gente faz de projeto de texto estratégico é muito importante para que você possa realmente construir um texto que seja adequado, organizado, pertinente e que o corretor vá gostar. Agora nós vamos ver o nosso modelinho. Como será que ficou na prática esse texto? Editor, sobe para mim o primeiro parágrafo, a nossa introdução. Pode perceber que eu tracei a legendinha bonitinha para vocês não errarem, não se equivocarem em nenhuma das partes. Vamos lá então para a leitura. Na distopia O Preço do Amanhã, de 2011, a sociedade usa o tempo como uma moeda de troca. Assim, o aluguel, a comida e todas as negociações são efetivadas por meio de pagamentos com minutos e horas de vida. Ou seja, a riqueza é traduzida pela quantidade de anos que uma pessoa possui. Então, inclusive no filme, né, ele fala bastante que as pessoas mais ricas podem até viver para sempre, enquanto as pessoas mais pobres praticamente não vivem muito pouco, a expectativa de vida é muito pequena. Então, olha só o recorte distópico que esse filme nos traz, né? Da questão simbólica do tempo realmente ser dinheiro. Na sequência, veja que eu coloco uma problematização e insiro a minha posição já, né? Apesar de ficcional, esse longa-metragem traduz simbolicamente muito bem o processo de precificação do tempo de vida dos homens e de como atualmente o mundo é movido por essa condição. Ou seja, eu estou afirmando peremptoriamente que tempo realmente é dinheiro, claro que não com as mesmas palavras da comanda de redação. Na sequência, no último período, a gente coloca o quê? A nossa proposição, tese barra proposição, tá certo? Em que eu antecipo os argumentos que eu vou trabalhar em D1 e D2. Nesse sentido, é pertinente analisar o fenômeno a partir da consolidação do capitalismo e da redução da humanidade a mais uma ferramenta descartável, infelizmente. Na sequência, olha o nosso desenvolvimento 1. De início, veja que eu inicio o meu discurso ao desenvolvimento com um conectivo, com uma partícula que deixa claro que a gente vai começar agora a debater a questão. Poderia ser outra, em primeira análise, em princípio, etc. Tá? De início, evidencia-se que a precificação do tempo de vida é um fenômeno atrelado ao modo de produção capitalista. Ó meu tópico frasal aí, né? Que eu vou desenvolver ao longo desse parágrafo.
repertório em azul. Assim sendo, com o advento da Revolução Industrial a partir dos meados do século XVIII, houve uma mudança na forma de conceber o trabalho, o qual passou a ser monetizado a partir da produtividade nas esteiras das fábricas têxteis. Ou seja, a gente passou a monetizar o tempo dedicado ao tempo e à produtividade dessas pessoas que estavam trabalhando nessas fábricas ali. E horas, né? Não tinha leis trabalhistas, então passava 12, 14, 15 horas trabalhando nas esteiras dessas fábricas. Agora a gente vai fazer a argumentação, e essa argumentação, perceba, tem que estabelecer a ponte entre esse repertório que fala do passado e a atual conjuntura. Lembra que toda a temática de redação VUNESP tem que tratar da atual conjuntura, então não vamos nos restringir ao passado. Essa configuração se disseminou amplamente e se tornou latente na atual conjuntura, obrigando muitos a se dedicarem horas em longas jornadas laborais com o intuito de ganhar seu salário, fazendo desse modo com que a vida seja exaurida em detrimento da necessidade de garantir a subsistência. Veja que análise interessante que a gente fez aí. Mas essa reflexão toda que eu propus nesse parágrafo por enquanto ainda é um pouco subjetiva, ainda é menos palpável. O que a gente faz como estratégia para tornar essa argumentação mais concreta? Eu trago uma exemplificação que é verificável na atual conjuntura, que é a questão da uberização. Veja como ficou. Prova cabal desse sistema é o processo de uberização, o qual se caracteriza pela precarização do trabalho, em que o colaborador, não mais empregado, ganha algum dinheiro em troca de uma extensa jornada ao volante, tendo como consequência a preciosa perda de tempo de vida, claro. Ficou até meio dramático isso, né? Meio pessimista, não? Já o desenvolvimento 2 traz essa construção, de acordo com o nosso projeto de texto, obviamente. Além disso, observa-se que a monetização do tempo de existência também fez com que o ser humano se tornasse apenas um objeto. Veja então que eu estou falando aqui, reafirmando que eu coloquei lá na nossa tese inicialmente, tá? Na introdução. Agora vem na sequência o nosso repertório. Na obra Tempos Modernos, dirigido e estrelado por Charlie Chaplin, tem-se a trajetória de um funcionário de uma fábrica que, por conta das extenuantes horas de trabalho, sofre com distúrbios mentais, o que o leva a ser descartado, já que passa a não ter mais utilidade para a empresa. O cara não é mais válido, o cara não produz, então tchau, bênção, né? Ainda mais naquela época em que não havia realmente leis trabalhistas, né? Veja que a gente vai fazer uma análise agora dessa contextualização trazida pela obra acerca da atual conjuntura. Vamos lá, argumentação. Esse recorte crítico efetivado na metade do século XX pelo cineasta é a clara configuração do que permanece ainda hoje, como um fenômeno da reificação do ser. O que é essa reificação do ser? Ou seja, o ser humano passa a ser uma ferramenta descartável, despersonalizada e sem valor numa ideologia que apenas prioriza aqueles que podem produzir a partir da dedicação a esteiras das fábricas. Fechamento. Retomando o nosso tópico frasal. Nesse sentido, o tempo de vida não é mais algo individual, mas sim um produto a ser negociado em troca de valores. E, se você não consegue se adequar, acaba sendo demitido. Né? Cruel, mas é a nossa realidade, infelizmente. Para encerrar esse texto, nós temos a conclusão e eu quero que você preste muita atenção na forma como eu elaborei, pensando em não trazer, lembra, intervenção. Mas antes de mais nada, quero perguntar uma coisa para você. Vocês estão treinando redação? Estão se preparando para a VUNESP? Olha que é uma prova difícil, que é bem diferente do que a gente tem no Enem. Então requer um preparo específico. Então se você está se preparando, lembra sempre de contar com a nossa equipe, com a Corrige-me, para você fazer parte desse grande grupo de vencedores na melhor plataforma de correção de redação e a mais completa. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um planinho bem bacana e certamente não vai se arrepender, porque nós temos corretores especializados em cada banca. Agora sim, depois desse merchanzinho básico, vamos voltar ao nosso parágrafo final aqui do nosso texto. Editor, sobe para mim. Veja a divisão em 3 períodos. Bonitinho, né? Primeiro, operador argumentativo, o elemento que conecta ao restante do texto, que é o portanto. É notório que, tragicamente, o tempo é sinônimo de dinheiro. Veja que eu coloquei tragicamente, que é uma expressão que dá um julgamento de valor, estrategicamente falando nesse momento. É muito importante você marcar a sua opinião, tá? Então eu trago expressões como infelizmente, tragicamente, que marcam a minha opinião e aumentam o grau de autoria do meu texto, beleza?
Na sequência, síntese do D1 e D2. Assim sendo, numa sociedade capitalista na qual a vida é negociada por alguns trocados, o ser humano é reificado, não restando mais nada além da submissão a essa condição degradante. Viu só a retomada, viu só a síntese com outras palavras, e agora vamos fechar aqui com glamour o nosso texto, né? Com uma expressão um pouco mais subjetiva. Podemos fazer isso para fechar o nosso texto. Logo, a existência pode ser comparada a um relógio, o qual cada um carrega consigo, tal como na obra O Preço do Amanhã, em que os segundos são consumidos pelo trabalho e a existência exaurida sem a consciência da preciosidade da vida. Nossa, profundo, hein? Gostei desse texto. E você, gostou desse texto? Se te ajudou, deixa nos comentários, dá aquela forcinha pra gente pra saber a sua opinião. E vale lembrar que você pode também inserir comentários sugerindo conteúdos pra gente preparar pra você com maior dedicação, com maior alegria. E lembre-se, mais uma vez, curta, compartilhe o nosso conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!